Oi, pessoal. Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Domingueira. Nunca Bom, mais eu tinha falado domingueira. É porque não é domingo hoje é sábado. Mas é domingo. Por que você tá estragando? Por que você tá estragando o meu A negócio? magia se desfez e tal. Ah, você é chato. Eu tava gostando de falar domingueira. Agora nem valeu mais. Você quer voltar? Você tá chato. Gente, então vamos lá. Hoje o tema é importante, assim, um tema que foi apertada, uma disputa. A gente faz essa eleição de temas, né? Então no comentário você já pode aí deixar o tema da semana que vem, o que for mais, tiver mais engajamento aqui no nosso... Mais curtidas. Mais algoritmos. E se a gente ficar com 2 temas com curtidas, assim, meio empatado. Meio próximo. A gente vai pro Instagram. Vai pro Instagram. E aí a gente faz um pool lá no Instagram pra vocês, enfim, lá no Instagram ajudarem. A gente tá tentando ser profissional, pessoal. A gente tá tentando muito ser profissional pra ver se a gente consegue viver só disso aqui. De fazer largar o resto. De ficar fazendo vídeo no YouTube. Não mais nada, só isso. Só fazer, assim, ficar só falando com vocês. Com a câmera. Pro resto da vida, falando com uma... O que você faz? Eu falo com uma câmera, fingindo que tem alguém do outro lado. Vamos lá! Eu sei que tem vocês. Bom, é o seguinte, tema, a reconstrução da relação. Vocês sempre falam sobre esse período de brigas e separações na relação, da nossa relação, eu acho, né? Acho que seria muito legal se vocês falassem sobre o processo da superação dessa fase na qual muito se quebra, muito se machuca e muito se desgasta. Maria das Flores, quer começar? Muito se quebra, muito se machuca e muito se Desgasta. Sabe que a gente tava com um projeto de fazer um negócio a partir das cenas de um casamento, né, do Bergman. E vou dar um spoiler agora, se você não viu, enfim. Eles se separam, spoiler, é um filme tem 100 anos de vida, mas eles se separam, dá tudo errado, é horrível, e aí depois eles recuperam, eles reconstroem lá o campo relacional deles. Eles viram amantes depois, amor. Bom, e aí a gente não conseguiu ver. Chegou assim 40 minutos, 1 hora, a gente falou, chega disso, tá fazendo muito mal pra gente, a gente largou, nem isso a gente conseguiu. Mas eu vou dar uma outra indicação de vídeo pra vocês, Mas por que você tava falando de do Cenas de um muito Casamento? importante. O problema da maior... reconstrução da relação. O problema maior do Cenas de um Casamento é que ele é um filme muito machista. Então, ele tá colocado numa sociedade... Além deles serem suecos, que é realmente uma outra realidade de existência. Correto. Eles estão ali vivendo uma época que a machistada tá imperando, né? Concordo, mas aí a gente... Bom, enfim, a gente não viu. Enfim. Aí, eu queria indicar um filme pra vocês muito legal, de verdade agora. Filme que não é sobre isso, mas é totalmente sobre isso. Sobre o que eu vou... Você tá fazendo um canal agora de fazer indicações? Porque acho que as pessoas precisam de coisa legal pra ocupar a existência. Ah, tá bom. Você faz referência da última vez? Então, você tá me imitando. Então, eu vou indicar um filme de cinema, que é o seguinte, que não é sobre a reconstrução da relação, mas é sobre a reconstrução da relação, no sentido que eu vou defender aqui que é necessário que se enfrente a reconstrução da relação, que é o Druck, do Vinterberg. Thomas Vinterberg é um filme incrível, de verdade. Eu nunca falo isso, nunca me viram falando isso, eu acho, ou já. Mas, assim, eu achei muito legal o filme. Não sei quem viu. Chama Druck, mas também pode chamar Another Round. E acho que em português chama... Druck. Em português chama Druck? É um filme do Vinterberg com o Mads Mikkelsen, aquele camarada. Que é o mesmo cara da Caça, né? O Vinterberg também é o cara do Festa de Família. Mas, se você não viu e viu esses outros, você fala, não vou ver isso agora porque eu quero ser feliz. Ele é um filme pra cima. Ele é um filme, assim, good vibes. Viu o filme good... É um Vinterberg good vibes. Você tem que saber que é um filme good vibes no padrão do Emanuel. Emanuel. Não, mas ele é porque super good o Emanuel, se for muito good vibes também, ele não consegue lidar. Porque também, se não tiver angústia no good vibes, ele não consegue. Então é um filme good vibes, mas não é assim, vamos ver um filme good vibes. Não é assim, aquele filme da garotinha que vai dançar, que eu amo. Little Miss Sunshine. Não é good vibes assim, Little Miss Sunshine, eu entendeu? Gosto de Little Miss Sunshine também. Eu amo Little Miss Sunshine. Também. Isso, cheio de angústia. Como assim não tem angústia naquele tem filme? angústia. Pelo amor de Deus. Não, mas é porque o Druck é um pouquinho mais... O cara é especialista no Proust. Eles são dinamarqueses. Bom, mas aí presta atenção, pessoal. Aí o que acontece? O que eu vou defender aqui? Primeira questão é a seguinte, que eu vou colocar. Você falou que você ia indicar mais 2 coisas. O Druck e mais uma coisa, você falou. Não, gente, que era só o Druck. Então eu vou indicar uma coisa, já que estamos na referência. Eu vou indicar o Normal People.
Tá bom, você pode Você indicar. não quer indicar? Não. Mas o que você acha que tem a ver com... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O Normal People é uma série, acho que tá na Amazon, ou tá em qualquer lugar desse aí da internet, porque a internet é muito... Não sei quem fez o Normal People, mas é a história de duas pessoas que passam toda uma existência Total. vivendo juntos e se relacionando, terminando, voltando, sendo amigos, e aí de repente sendo namorados, e aí de repente sendo só um caso, e aí de repente volta a ser namorada, e aí eles vivem um período muito grande da vida deles, assim, anos, nessa relação de vai e vem, vai e vem. É uma série legal, se você tá aí querendo ver uma coisa, pode ser legal. Querendo acreditar que as coisas não acabam, que elas continuam, que elas não têm fim. Mas aí eu queria te dizer o seguinte, pra você que tá com essa questão da reconstrução da relação, agora sério. É a Beatriz de Oliveira que mandou a pergunta. Minha primeira pergunta é a seguinte, para a Beatriz. Eu recebo muito esse questionamento que chegou a hora de terminar, saber a hora de terminar ou não terminar, terminar ou continuar, como tentar reconstruir ou abrir mão ou não abrir mão, reconstruir ou não e tal, essa coisa toda. Qual os limites, a hora de parar, enfim. Tem uma coisa aqui que é fundamental. Só faz sentido pensar em reconstrução da relação se as 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5 pessoas envolvidas na relação estiverem com o mesmo intuito de reconstruir a relação. Porque é muito comum eu receber queixas e pedidos de ajuda, né? Pedidos de ajuda de pessoas que querem reconstruir as relações sozinhos, em geral sozinhas. E aí não tem como, né? Então, a primeira coisa é que exista desejo de reconstrução das duas partes, assim, porque vai ser difícil, vai dar trabalho, vai ser encrencado, vai envolver uma série de coisas que tem a ver com o Druk, mas sem o desejo mesmo, assim, de falar, eu quero mesmo, apesar dos desencontros, dos desencaixes, dos sofrimentos, eu tenho o desejo de tentar fazer isso aqui dar certo, mesmo. Não porque parece certo fazer dar certo, não porque é um casamento de longo, não porque tem filhos, não por nada, porque tem algo que te impulsione a querer olhar para aquela pessoa mesmo com os defeitos que ela tem, com os buracos que ela tem, ou até por eles, né? Então, se não for dos 2 ou dos 3, enfim, não faz sentido pensar nisso. Então, se você está forçando uma barra para reconstruir uma relação sozinho ou sozinha, talvez não seja o caso, na minha opinião, tá? Essa pode, não vai. Primeira coisa. Segunda coisa que eu tenho para dizer que aí tem a ver com o Druk, que é a seguinte. O Druk, por que eu estou dizendo que ele... Eu vou dar meio que um spoiler, mas não é um spoiler de verdade. Não é um spoiler de verdade. É assim... O cara tem um casamento que desde o início você percebe que o casamento está meio desencaixado, mas ele está desencaixado. Ele está desencaixado com a vida dele. A vida dele está desencaixada. Assim. Ele está... a gente podia dizer que ele está deprimido e tal, mas o ponto é que ele está sem muito conseguir encontrar prazer na vida, sem encontrar sentido na vida dele, como se ele tivesse perdido a mão da própria vida dele, né? Perdido o tempo, perdido a presença da própria vida dele, né? Ele tivesse meio... O Mads Mikkelsen sempre fala como se o trem tivesse saído da estação e ele tivesse ficado. Então, e aí ele então parte nessa jornada aí e tal, que tem desses dois lados. Ele tentando se encontrar, tentando se entender, tentando entender o que faz sentido para ele, ao mesmo tempo que ele quer salvar aquela relação. E aí, isso eu acho muito importante. Não tem como você querer salvar uma relação ou reconstruir uma relação sem você estar disposto a se entender nesse percurso. Não tem como você fazer isso. Não tem como você fazer isso. Porque sem você entender o que você está esperando daquele negócio, o que você precisa na sua vida, o que te deixa feliz ou não, em alguma medida ou não, você tende a colocar na conta do outro uma série de coisas que talvez tenham a ver com a sua conta. E com o seu sofrimento na vida, com as suas questões, com as suas frustrações, que não tem a ver com o outro. Então, é preciso que você entenda o que é que você está querendo, né? O que você está querendo. E aí você vê se esse outro, o que ele está querendo, esse outro está querendo. Faz sentido querer essas duas coisas assim no mesmo espaço, no mesmo recorte, espaço temporal, assim. Vocês podem partilhar esses quereres, né? Essas fantasias na vida, esses desejos, esses sonhos, esses prazeres diversos e tal. Faz sentido ter essa partilha ou não? Porque senão a gente tende a falar assim, não tá bom pra mim, não sei porquê, sei que o outro é que não me faz feliz. E isso não é justo nem com você nem com o outro. Então isso é uma coisa que eu acho que é fundamental que se entenda. E se pensar se você está disposta, disponível para realmente se reinventar. Porque várias vezes a gente fala que eu quero reconstruir a relação, mas o que a gente quer dizer é eu quero que o outro se adapte ao que eu preciso. Várias vezes, não sempre, mas várias vezes passa por aí. E eu acho que só faz sentido começar uma conversa, qualquer que seja, se você estiver disposto a mudar de opinião.
Senão você nem começa a conversa. Senão não é uma conversa, não é um monólogo interrompido pelo outro de vez em quando, você finge que ouve e segue adiante. E isso é o que a gente vive em geral hoje em dia, né? Narcisismos e coisas assim e tal. Então a gente, né, quer que o outro seja do nosso jeito, aí também passa por outro lado, né? Que é assim, até que ponto você fica ali ou não, né? Até que ponto você fala, não topo mais isso e quero viver as coisas do meu jeito ou não. Isso é uma outra questão assim mais sobre o narcisismo, né? Sobre a gente querer as coisas do nosso jeito cada vez mais e não suportar a frustração, a diferença, né? A diferença entre o que você gostaria e o que se realiza. Nossa, falei muito já. Fala você um pouco, amor. Eu acho o seguinte, quando a gente começa uma relação com alguém, lá naquele momento maravilhosão do apaixonamento, e que a gente acha que tudo são flores, que a gente acha que aquilo vai ser o amor da nossa vida e que vai dar tudo certo, que a gente vai seguir, que aquela pessoa vai preencher todos os nossos buracos e faltas e coisas e a gente vai ser feliz e tudo vai dar certo. E o sexo é incrível e tudo dá e encontrar é um absurdo e borboletas no estômago e tudo isso acontece. Isso cria... A gente vai pra esse relacionamento, né, no apaixonamento e tal, a gente vai pra isso com o romantismo muito grudado na gente, né? A gente vai ter que voltar a falar sobre o problema lá da nossa idealização do que é um relacionamento, do que é esse encontro, que esse encontro tem que ser pautado por uma série de lógicas que são românticas. Então você vai, aí você conhece a pessoa, aí você vai e casa com a pessoa, aí tem aquele negócio todo, aí seu pai chora, sua mãe, não sei o que, nananã, aí tem tudo essa coisa, ou então você faz promessas, escreve cartas, tudo isso acontece. Então a gente acaba começando uma relação sempre pautado um pouco por isso. Eu acho que em relações heterossexuais, mas em todas as outras relações homossexuais e relações lésbicas e relações, enfim, do jeito que for aí. Eu acho que sempre, porque isso é uma coisa que tá dentro da gente, faz parte da nossa cultura, faz parte do jeito que a gente é criado e existe. A gente vai sempre, de certa forma, não, acho que a gente vai sempre idealizar e falar, eu quero que essa relação vai ser, a relação vai ter isso e aquilo, e isso tá pautado lá pela nossa ideia de que o amor ou o relacionamento, ele tem que ser naquele estereótipo romântico. Acho que isso tá muito dentro da gente. Bom, quando isso falha, que vai falhar, né? Não tem como isso não falhar, isso vai falhar. Isso falha, você primeiro fica sem chão. Você fala, meu Deus, e agora? Falhou, não é isso aqui, o relacionamento é uma outra coisa. Se relacionar é ter que olhar para aquele outro e saber que aquele outro é uma outra pessoa, saber que aquele outro tem uma vida, tem uma subjetividade, tem coisas que ele pensa, que ele não te fala, que ele é uma outra pessoa mesmo. Então você tem que olhar para aquela outra pessoa e falar, olha, uma outra pessoa, eu gosto dessa pessoa, ela não faz mais parte de mim, eu não peguei ela e trouxe ela pra mim, agora ela é minha pessoa e tal. Ela é uma pessoa, ela tem lá a existência dela, eu tenho aqui a minha existência, legal, vamos juntos existir. Cada um do seu jeito, cada um tentando se entender na vida, mas estamos juntos porque é legal estar junto, porque é bom estar junto. Então estamos juntos. Se você consegue fazer essa passagem da ideia do relacionamento ideal, perfeito, que vai acontecer, que vai ser o amor da sua vida, pra realidade do relacionamento, que não é ideal, não é perfeito, não vai ser o amor da sua vida, a pessoa vai fazer cocô e vai ficar o cheiro ruim, se você consegue passar por isso, tô falando, usando o cocô e o cheiro ruim só como uma metáfora de tudo que vai vir daquilo que é o relacionamento. Então, se você consegue passar por isso e falar, bom, tudo bem, essa pessoa que ela tal, maneiro, é um bom caminho. Só que o que eu acho que acontece muito nos relacionamentos é o seguinte, sempre tem alguém que quer falar, que quer conversar sobre o relacionamento. Às vezes essas duas pessoas querem conversar sobre o relacionamento, ou estão com questões do relacionamento e vão conversar sobre o relacionamento. Só que o que acontece é o seguinte, quando você vai falar sobre o seu relacionamento com a pessoa com quem você se relaciona, muitas vezes aquilo que você está querendo dizer, aquilo que você está querendo expressar em palavras, que na verdade você está sentindo, você quer colocar ali para outra pessoa, nem sempre vai ser ouvido por essa pessoa, recebido por essa pessoa do jeito que você acha que vai ser. Porque a comunicação, e aí pra mim o grande problema dos relacionamentos é a comunicação entre esses dois seres que vêm de lugares diferentes, que pensam coisas diferentes, que querem muitas vezes coisas diferentes, independente de ser eu quero morar não sei aonde e eu não quero, coisas que impossibilitem a relação, mas coisas diferentes mesmo, do cotidiano, da vida. Então quando você tem isso e você tem que falar com o outro e tem que conversar com o outro,
essa comunicação, se ela não consegue ser feita, e muitas vezes ela demora muito pra ser feita, ter uma conversa dentro do relacionamento, pensando sobre esse relacionamento, tentando se colocar com honestidade, dizendo coisas que te doem, que são difíceis, mas que precisam ser ditas e o outro também precisa. Conseguir fazer isso é muito difícil. É muito difícil ser ouvido, é muito difícil ouvir, é muito difícil se fazer entender e é muito difícil entender o que o outro quer dizer, o que o outro tá sentindo. Cara, é tanta coisa pra mim que tem entre essa pessoa que tá aqui falando e a outra pessoa que tá falando, tanta coisa pode acontecer entre isso, entre aquilo que você fala e como aquilo chega lá no outro, que eu acho que essa é a grande questão. Por que a gente não... Porque a reconstrução da relação, ela deveria, para ela existir, para isso acontecer, ou a reconstrução ou a construção, ela precisa ter tanto diálogo, tanta coisa precisa ser dita, e precisa ser dita também sem ser uma mágoa, sem ser um rancor, sem ser... Ela precisa ser colocada, porque senão os relacionamentos não se constroem e nem se reconstroem, né? Então o problema do diálogo entre duas pessoas é muito sério. A gente nem sempre está sendo entendido. A gente acha que a gente está se expressando, que a gente está sendo claro, mas nem sempre o que chega é o que você quer dizer. Então, precisa ter muita conversa, muitas vezes, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma questão. E aquilo vai sendo remoído. E aí você fala, agora eu te entendi. Ah, tá, é isso que você quer dizer. Ah, tá, então... Porque se você não desgasta, de certa forma, esse diálogo, se ele realmente não é... Se esse casal não faz, ou trisal ou quadrisal, não faz esse exercício do diálogo, e aí pensando em trisal e quadrisal e tal, tu vai complicar cada vez mais a questão, porque 2 pessoas já são difíceis de se comunicar. 4? Porra! Então, quando você não desgasta esse diálogo a ponto dele... Você fala desgaste, quer dizer que desgastar é... Cansa dele, quando você se exaure dele, entendeu? Porque quantas vezes a gente já não teve a mesma discussão? A mesma discussão. E cada vez essa discussão, ela ganhou outras coisas. A gente entendeu outras coisas sobre si e sobre o outro. Acho que é muito comum, eu escuto muito isso das pessoas, que é assim... Você não achou que eu arrasei? Achei. Sim, você já falou isso muitas vezes. Eu nem tinha referências hoje. Que é assim, tem a ver com isso aí. Eu falo, mas você conseguiu falar isso com ele ou com ela e tal? Aí a pessoa me responde, mas eu já falei isso. Mas eu já falei isso. Você fala, mas você vai ter que falar de novo. Ah, cara, de novo. Assim como... Não é o desgaste, é a exaustão, é isso. Você tem que chegar de certa forma. Esgota, né? Porque não esgota. Não esgota, porque não vai. O diálogo, qual palavra é essa aí, pessoal? Ele não vai. Pra mim, o diálogo sobre a relação, ele não se esgota. Às vezes você vai discutir o mesmo tema, mas não é. Exausto, é outra coisa. É outra coisa que vai entrar. Tem uma coisa nisso, então, de repetir de novo. Isso também na clínica é isso, né? Falar de novo o mesmo problema de si, né? Cara, eu tenho o mesmo problema, de novo. Na relação também, eu tenho o mesmo problema. E tem uma diferença muito séria, tanto para falar quanto para ouvir, né? Quando você fala, eu tenho essa falta, ou eu tenho essa frustração, ou eu tenho essa dor, do que quer que seja, não quer dizer que você esteja dizendo que o outro é culpado pela sua dor, né? Quando eu falo, por exemplo, eu preciso de mais abraço, não quer dizer que eu estou dizendo, você não me abraça o suficiente. Né? É assim, quer dizer que eu preciso de mais abraço. Não quer dizer que você que está me privando do abraço. Bem diferente uma coisa da outra. Só que quando a gente fala, a gente tende a dizer a culpa é do outro que não está me dando o que eu preciso. A culpa é do outro. E o outro, mesmo que a gente não fale isso, o outro tende a ouvir a culpa, mas eu te abraço. Como assim? Mas que eu tenho a ver com isso? Entende? Nem sempre conseguir fazer essa diferenciação no diálogo entre o que você está expondo, né, partilhando como os seus afetos e o que é da ordem do, cara, eu acho ruim isso que você fez, né, assim, eu acho ruim porque me fez sentir assim, mas isso também não quer dizer que você seja um vilão, ou dizer, eu sinto falta de conversa. Isso é diferente de dizer, não gostei do que você falou aquele dia pra mim.
Né? Sinto falta de conversa não quer dizer... Por que você tá falando isso, né? Hoje em dia a gente já criou um método que quando a gente fala alguma coisa que bate muito errado, você fala, por que você tá falando isso? Mas não é fácil. A reconstrução em si, depois do desgaste, da quebração de pau, das brigas, das acusações, isso é muito importante dizer. As coisas que a gente diz nos momentos de raiva não correspondem à verdade necessariamente. Elas correspondem a uma montagem da raiva. Não existe uma verdade, o tempo todo ele esteve fingindo, mas naquele momento ele me jogou na cara a real. Não, aquilo não é a real, aquilo é a raiva montada em modelo de agressão verbal. Entende? Não é que você é ridícula, não é que eu te ache ridícula, é que eu achei o jeito de te diminuir falando que você é ridícula. Não é que eu ache você ridícula na verdade, porque isso a gente pensa muito, assim, né? Então naquele dia ele me falou aquilo, na verdade ele me acha ridícula. No fundo ele me acha ridículo. Não, aquilo foi o jeito que ele te deu de te agredir porque ele estava inseguro, porque ele estava ameaçado, porque ele estava sem saída, porque ele estava sem conseguir dizer o mais simples que é, tô com medo, por exemplo. Tem isso também. Aí vocês vão me falar, eu sei que a Flor estava falando tudo aquilo, eu estava pensando, comunicação não violenta, eu já vejo os comentários chegando. O que é importante do troço todo, independente de qual é o método de diálogo que você vai usar? Na minha opinião, o que é importante? É que você consiga falar o mais perto do que você sente. Né? Talvez com menos voltas, talvez com menos palavras nesse sentido, e o mais próximo possível do que você sente. Então, às vezes a gente faz uma montagem assim, na verdade eu sinto que eu não estou totalmente assim, isso assim, tal, para que isso eu não deveria. É o que você sente. O que você sente é, cara, tô me sentindo sozinho, tô com medo, tô me sentindo abandonado, queria mais cuidado, queria mais olhar, queria mais atenção. Ponto. É isso que é. Eu quero mais atenção. Eu preciso que você tente me compreender, você tente me ouvir várias vezes. Ontem à noite a gente foi jantar, a gente estava os dois, cada um numa vibe muito diferente. Muito diferente. A Flor tinha vivido um dia, eu tinha vivido outro dia, e a gente não se encontrou ao longo do jantar. Não se encontrou, não teve jeito. Não teve jeito. A gente, por que você está assim? Você não está me ouvindo? Você não tá. Não teve jeito. E aí você respira e fala, bom, a gente não dormiu obrigado, né? Porque a gente conseguiu se ajeitar um pouco ali antes da hora de dormir. Porque estava frio, então a gente ficou perto. Mas a gente resolveu, a Flor acordou hoje e ela acordou, ela também já tinha esquecido, só que aí eu falei, desculpa por ontem. Aí ela falou, você foi muito chato ontem. Aí tudo voltou, mas aí já resolveu, foi brincadeira e foi. Mas ontem a gente estava desencaixado. Tem momentos de desencaixe. Eu fui grosseiro com ela ontem, fui agressivo numa coisa que não precisava ter falado, regulei o negócio dela e tal, que não precisava. E, na verdade, porque eu estava frustrado com as minhas coisas, que eu não estava conseguindo dizer, porque eu também estava tentando dizer, ela não estava conseguindo ouvir, e por aí vai. Então eu estava frustrado, ela não conseguia ouvir. Enfim, só dando um exemplo, mas isso é muito comum. Então você tem que conseguir perceber o que é que você quer, o que está te faltando ali, o que está te faltando na vida. Se você não conseguir entender o que está te faltando, quais que são as suas questões, o que você está desejando e tal, você vai botar na conta do outro. E o mundo é que é difícil, não é o outro. O outro é só uma primeira ocorrência do mundo. O mundo inteiro é complexo. O mundo inteiro é um sinal de frustração. O outro é só o primeiro exemplo disso, entendeu? Esse outro imediato. Então isso é uma coisa necessária de perceber. Não é o outro, é a vida. A vida é difícil, cara. A vida é frustração, a vida é trabalho, a vida é não ter o que você quer na hora que você quer, a vida é não poder fazer assim o swipe da tela para a próxima imagem. A vida não é isso. A vida não é isso. Tem um recortezinho da vida ali que ganha dinheiro com você fazendo swipes e que te faz ficar fazendo swipes e achar que a vida é swipes, né? Como é que chama isso? Não sei. A vida não é isso. A vida é aqui. A vida é aqui. Então, é um trabalho que dá. Mas a questão é se você... Aí vocês vão perguntar, por que vocês não se separaram antes e tal? Porque a gente não conseguia. Não foi, de fato, uma escolha. Não é... A gente também acha isso, que a gente escolhe tudo. Que a gente é capaz de escolher... Tem algo que engata a gente naquele negócio. E aí, o que eu penso da gente é que chegou uma hora que, para eu, pelo menos, eu pensei, já que eu não vou conseguir sair daqui, melhor que eu resolva. Melhor que eu tente fazer esse negócio funcionar. Melhor que eu tente fazer isso aqui ser a melhor coisa que isso aqui pode ser. E aí, eu acho que você pensou mais ou menos a mesma coisa, em algum grau, sei lá, tô chutando. Mas, e aí você fala, bom, então tá, então vamos tentar melhorar esse negócio aqui. Não é exatamente o que eu esperava da minha vida, não é isso, e aí também você tem que desconstruir a coisa romântica, ideal de você e tal, mesmo, você não vai ser isso que você está imaginando da sua vida. Ninguém não é você, ninguém vai ser a
Não vai. E aí você vai pro real, cara. Vai pro real. Vamos lidar com as paradas. Vamos lidar com o que tem. E... Desculpa, até não dá mais. Se tem um desencaixe mesmo de o que eu quero, o que você quer, e a gente consegue comunicar isso, a gente fala, cara, infelizmente a gente não consegue fazer isso encaixar. E aí separa. E dói muito. Mas às vezes não dá. Sempre falo, às vezes não dá. Às vezes não dá. Desculpa, eu te interrompi. Não, você arrasou. Eu acho só que tem uma coisa que é também, quando você tem uma relação e tal, e há algum tempo, né? E você já passou por várias coisas meio junto, assim, tem sempre pequenos rancores, né? Pequenas coisas que ficam marcadas. Então, aquele dia que você fez isso, e aí você volta na próxima briga, aquilo que aconteceu há 2 anos, sei lá o que, e aí você fala de novo, porque naquela época você foi assim, você foi assado. Então, essas pequenas coisas que você não consegue esquecer, ou que são nós que você não conseguiu, tipo, desatar, ou que você não conseguiu ali massagear para aquele nó, sabe? Tipo, massagem mesmo, a musculatura. E, né, se eu tô cheia de imagens hoje, você não conseguiu fazer isso, é difícil de continuar mesmo, né? Se você não consegue passar por esses problemas, por esses rancores e bater neles e falar sobre eles. Eles não vão desaparecer sozinhos. Eles não vão desaparecer sozinhos. Então, isso vai sempre voltar na próxima briga. E aí, você não vai conseguir reconstruir, porque você vai sempre empacar naquele negócio que aconteceu daquela vez e que não sei o que você foi assim, total. Que você foi assado. Você para, porque eu tô falando. Aí vou falar um negócio que você não tinha pensado, aí você pensa um negócio, você quer pegar meu negócio e ir pra sua vida, entendeu? Jogar pra cima, bota pra cima. Vai. Então, eu acho que também tem isso. Não adianta ficar remoendo o passado e não adianta seguir em frente sem discutir o passado, porque o passado tá lá, a história que vocês viveram, as coisas que vocês passaram. E tudo isso é pra construir a relação, porque mesmo se é uma cagada, mesmo se é uma coisa, caraca, o que aconteceu? Se vocês conseguiram passar por isso e continuam juntos, é porque tem alguma coisa aí, né? Então, porque era muito mais simples, vou só acabar. Eu vou acabar, tá? E você poder falar. Era muito mais simples, agora eu falo uma coisa absurda, mas era muito mais simples quando, tipo assim, não existia divórcio. Não é? Era muito mais. Não tem divórcio. Morreu o príncipe Philip, né, da rainha da Inglaterra. Você fala, eu adoro The Crown, vocês sabem que eu adoro The Crown. Eu sei que são imperialistas, pessoas horríveis, racistas, terríveis, pessoas que acabaram com o planeta, escravizaram. Eu sei tudo isso, sei. Mas a história é boa, os atores são bons também da série. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Tem uma coisa ali na tradição do casamento, de casamentos que não podem, tô usando esse exemplo, que é um casamento que não pode ser desfeito. Não tem pra onde ir, brother. Tu não tem como falar assim, eu vou embora! Você quer ir bater a porta? A gente tem o tempo todo. O relacionamento fica meio difícil, a pessoa fez uma coisa, você já fala assim, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. A gente fez isso 300 vezes, a gente já falou isso aqui. Muito. Eu vou embora, bate a porta. Se você não tem como... E aí, quando esse limite não é um limite social, não é um limite da instituição, do casamento, não sei o quê, quando esse é um limite dos dois, do tipo, a gente não pode... Teve uma hora que a gente falou, a gente não vai mais bater a porta. Total. A gente estabeleceu isso. A gente não vai mais sair. A gente vai ficar brigando até a gente resolver. Então, esse limite... Depois disso, a gente ainda saiu umas 2, 3 vezes, mas depois parou, foi diminuindo. Mas quando você coloca esse limite... Tinha um acordo, realmente. Não tô falando que você tem que ficar em casamentos que são tristes, que são ruins, não é nada disso, vocês entenderam. Eu tô dizendo, claro que tem casamentos que você tem que sair e tal, mas o que eu tô dizendo é que às vezes, você não ter como sair, como falar, eu vou sair disso aqui, como primeira reação, primeiro impulso, como reflexo, isso não tá bom, tá desconfortável, eu vou sair fora. Você não ter como fazer isso faz com que você tenha que resolver aquelas questões. Tenha que resolver aquelas questões com o outro. E isso faz você amadurecer, faz você crescer, faz você entender coisas sobre si, faz você entender coisas sobre o outro, sobre o mundo, Porque a gente só aprende coisas em relação, não adianta. Se a gente ficar sozinho dentro de casa, trancado, como tem muita gente que tá, graças a Deus que existe formas digitais de se relacionar, você não vai aprender coisas. Você não vai amadurecer. Então, se você
estabelece, assim, meio... A gente não vai fugir disso aqui porque a gente quer isso aqui. Aí as duas pessoas realmente têm que querer, como o Emanuel falou, né? Tem que querer estar na relação. É a primeira premissa da história. É a primeira coisa da história, né? Porque quando um não quer, dois não brigam. Então é isso. Você quer? E isso tem que ser claro também. Que é muito difícil também. Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não sabe se quer, mas ela tá... É muita coisa, né, que numa relação amorosa, numa relação de convivência, assim, tão íntima como é um casamento, um relacionamento a dois, é muita coisa que tá ali dentro, que existe ali dentro, né? Então, sim. Se você sempre pode sair daquilo... É muito mais fácil, é muito mais simples. Ah, não gostei, vou sair fora. Que é o que acontece com a maior parte dos casais. Ou, né, pessoas, por exemplo, que casam muito jovens e aí na primeira merda vão embora, desistem daquilo. Pra que eu vou ficar aqui construindo uma relação se eu posso me apaixonar de novo? Se eu posso encontrar aquela vida ideal em algum outro lugar. Então é uma coisa, é muito complicado, mas... Eu acho isso, eu acho que se você quer e a outra pessoa quer, estabeleçam que a gente vai ficar aqui discutindo esse troço até gastar. Porque tem uma hora que talvez dê errado, você fala, cara, a gente não conseguiu, mas em geral não é nessa hora que a gente se separa. Em geral, acho que às vezes sim, às vezes vai, você fala, não tem mais como, a gente não conseguiu, não dá mais, ou acabou, simplesmente não temos mais desejo de estar aqui. Tem uma coisa que eu queria dizer pra vocês sobre a raiva, sobre a agressão e tal, que faz parte dessa coisa. De modo geral, a agressividade é um abandono saindo naquele formato de acusação e porrada, sabe? Que a gente não consegue dizer, não faz assim comigo, e a gente fala, quem você acha que você é, seu merda, pra fazer isso, tá? Sabe? Porque é muito mais doloroso dizer, você me machucou. Muito mais. É muito mais arriscado dizer, isso doeu em mim. Muito mais. Muito mais arriscado. Então, de modo geral, o retorno da raiva é um mecanismo de defesa, de fato, do que é muito ameaçador, que é perceber como o outro tem potência sobre você, como o que o outro faz te toca, né? Como que o outro faz, como você está exposto para o outro. É muito, muito ameaçador perceber isso. Então, a gente reage com desespero de... Você não tem nada. Quem você acha que você é? Porque você sai daqui, eu vou embora a hora que eu quiser, seu merda. Essas paradas que a gente faz. E enfim, bobagem, né? Mas dá pra entender também. Foi? Acho que sim. Pessoal, o que vocês acham? Votem aí nos próximos vídeos da semana que vem. E no próximo vídeo da semana que vem. Tal, lembrava-se. E é isso, né? Bota seu tema aqui no comentário, o tema que você gostaria que fosse o vídeo da semana que vem, e aí o vídeo que tiver mais engajamento, curtidas, eu chamo de curtidas, o Emanuel chama engajamento, porque ele é mais profissional que eu. E aí o que tiver mais curtidas, eu acho que... eu conto engajamento ou comentário, né? Como assim comentário? Por exemplo, se um tem 300 curtidas... 300 curtidas e 2 comentários. O comentário no comentário. Gera diálogo e tal. Engajamento, né? Não sou só eu que conta isso. Quem conta isso é o tio algoritmo, que me liga e fala, todo dia ele me liga e fala, tá menos engajamento isso aí. É verdade, vocês não sabem como é a relação. Vocês não sabem, o YouTube manda pra gente. Esse vídeo foi muito bom. Parabéns. Emanuel fala assim, olha, o nosso chefe tá feliz, o nosso chefe tá dizendo que a gente mandou bem nesse vídeo. Então é isso, gente, curte aí, segue o canal, se inscreve no canal, se inscreve no... Como é o nome daquilo? Na comunidade do canal. Tudo isso você pode fazer pra melhorar o engajamento. Se inscreve no... Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Beijo, gente. Beijo.